Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos em TV, aí na sua região, no seu estado, na sua cidade. Você pode ver os nossos programas pelos canais abertos. Se você não sabe qual canal aí na sua região, você pode consultar o site da nossa igreja, Igreja Cristã Maranata, ou mesmo aí no rodapé da sua TV vai aparecer um QR Code, você pode com a sua câmera acessar e ali vai mostrar o canal aberto na região onde você reside. Outra opção é você nos assistir pelos canais de TV a cabo, pela Sky, por exemplo, canal 87 ou canal 587. Ainda temos as opções das nossas plataformas no YouTube. Você pode ver todos os nossos programas, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, são bem-vindos, são nossos irmãos amados, né? A igreja é tudo isso. Nós estamos novamente aqui com o pastor Adaíso. Pastor Adaíso. A paz do Senhor, pastor Madeu, a paz do Senhor a todos aqueles que participam conosco deste programa. A paz do Senhor a todos. Nós vamos entrar no assunto de as curas do Ministério Jesus depois da nossa vinheta. Irmãos, nós agora vamos entrar num assunto, parece mais fácil de falar, mas não é tão simples assim não. As curas no Ministério Jesus. Jesus realizou muitas curas, mas nós vamos tratar aqui hoje qual o aspecto profético, isso é muito importante, das curas que Jesus realizou. O que Jesus ensina quando ele opera as curas? Qual o objetivo que ele tinha nas curas? Ele sabia, havia um momento profético? Vamos começar aqui agora com o pastor Adaíso. Pastor Adaíso. Madeu, é um tema muito interessante para ser abordado e que ele traz muitos ensinos para a igreja, né? Efetivamente, o objetivo central de Jesus em todas as operações em que foram realizadas de curas, é o tema que estamos tratando, não tinha como objetivo central a cura da enfermidade. Mas o plano profético de Deus é muito maior, é a salvação. Ou seja, a enfermidade foi o meio pelo qual foi se utilizado para o homem alcançar aquilo que era muito mais importante na vida dele, que é a salvação. Há duas coisas, né, Adaíso? Você tem a obra criadora, ele tem domínio sobre a obra criadora. Perfeitamente. Então, por isso que ele pode mudar tudo aquilo ligado à obra criadora, né? Mas o plano dele era a obra redentora. A obra redentora. E um aspecto interessante, Amadeu, que o homem, na sua natureza humana, ele elege aquilo que é o mais importante na vida dele, né? O que é a necessidade primeira, né? Podemos Exatamente. Assim dizer. A necessidade primeira. Todos aqueles que foram até Jesus com uma necessidade, ou seja, o leproso, a mulher do fluxo de sangue, o paralítico que foi levado até Jesus, cada um deles, eles foram diante de Jesus entendendo que a necessidade deles primeira era a cura. Exatamente. Nisso aí, então, vamos entrar no paralítico de Cafarnaum. Perfeitamente. Porque você abordou bem. Todos que procuraram Jesus, o objetivo daquela abordagem era a sua cura física, né? Todos, sem exceção, sim. todos.
Quer dizer, a abordagem... Eles elegeram aquilo como as mais importantes na vida deles, né? Daí só um minutinho, abre um parênteses aqui. Esse é o grande perigo de nós pregadores levarmos isso ao nosso, ao crente, ou mesmo aquele que precisa de uma bênção, levar, entendeu, a cura, ou seja, qualquer outra coisa, simplesmente para esse lado. Exatamente, porque ele não pode ser atraído por um benefício dessa natureza, né? Ele não pode... Você colocou bem, a cura foi um benefício, mas a cura ali teve um objetivo maior. O objetivo maior, e o objetivo maior era a salvação, né? Podemos dizer o seguinte, que a enfermidade foi o meio que o Senhor, que atraiu, né? Foi aquilo que atraiu o homem, aqueles necessitados até Jesus, né? Eles foram em função da necessidade. Eles não foram em função porque eles queriam salvação. Exato. Não, eles foram porque eles tinham uma necessidade, eles estavam no limite, não tinha como resolver, não tinham como reverter aquele quadro, e Jesus era a alternativa. Então vamos pegar o caso, por exemplo, lá do paralítico de Cafarnaum, né? Aqueles 4 que levaram aquele homem naquela maca. Situação dificílima. Levaram o homem, tinha uma multidão, Jesus estava em casa, Jesus morava em Cafarnaum, uma multidão que impedia a entrada, eles colocaram o homem pelo telhado. Que batalha para colocar aquele homem pelo telhado. Fizeram um buraco no telhado, desceram. Quando chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. E para aqueles que levaram Jesus, não foi um sacrifício, né? Foi algo decepção tremenda. Pô. E de uma forma tão simples, né? Simplória, né? Em relação a toda a ação deles para inserir o homem até o Senhor Jesus, Jesus simplesmente disse: teus pecados estão perdoados. Os pecados estão perdoados. Eles imaginaram, mas só isso? Porque, na verdade, Deus, você vai observar, aquilo que Deus quer operar na vida do homem é algo muito simples. A salvação para o Senhor é algo muito simples e que muda por completo a vida do homem, né? A salvação, ela retira o homem de uma prisão, de algo que o impedia, na hipótese aqui do paralítico. A salvação trouxe a libertação para ele. Ele tira, veja só, quando Jesus, há muita coisa que as curas ensinam muito, né? Quando Jesus faz aquela colocação com o paralítico de Cafarnaum, vamos pegar 2 pontos aqui importantes que você abordou, depois você vai falar também. Primeiro é a razão. Aqueles homens estão totalmente procurando Jesus. A ideia era razão. Eles querem um benefício de ordem material. Então fizeram o esforço todo. Botaram na maca, botaram no telhado, fizeram um buraco no telhado, desceram ali e tal. Então era a razão. Quando Jesus diz, os teus pecados são perdoados, ele profetiza. Eles não entenderam. Não conseguiram entender. Eles não captaram. Não, isso aqui é muito... esse esforço todo só para isso aqui. Aí Jesus, então, faz com que eles entrem na profecia. O que é mais fácil dizer o que eu disse? Aí eles poderiam dizer assim, mas então eu vou dizer uma coisa, olha a consequência disso aqui, toma o teu leite e vai para casa. Ou seja, a salvação... O resultado é... A salvação, ela traz a libertação. O que Jesus quis dizer? O homem sem salvação... Ele não tem nada. Ele não tem nada, ele é prisioneiro. Exato. Ele é prisioneiro, ele é limitado, né? Mas a salvação, ela traz essa libertação. Liberta o homem. E muito bom, Adaís, essa colocação sua, muito bom, muito boa. Veja, o homem às vezes, eu sou livre, ele não é livre.
Ele é prisioneiro. A marca dele às vezes é o vício. Isso. A marca dele é o pecado dele. A marca dele... Então a primeira coisa, a primeira libertação, os teus pecados são perdoados. Ou seja, ele se liberta de tudo aquilo que o aprisionava. Muito bom isso, Adair, muito bom. Eu não tinha tentado para isso. Então a salvação é algo glorioso. E completa. E o pastor Gildetide diz o seguinte, que a salvação, ela organiza a vida do homem, né? Coloca em ordem, né? Coloca o homem, capacita o homem a ver aquilo que antes ele não via. E as outras coisas são acrescentadas. Vai andar, vai. Sim. Você está livre, vai fazer. Eu vou te deixar você livremente. É muito interessante, interessante. Adair, as curas, você abordou, falou sobre o leproso, né? Sim. Você abordou sobre o leproso. Naquela época, a lepra era uma doença infecto-contagiosa já naquela época, sem cura. Exatamente. Né? As pessoas eram isoladas. Eles formavam aldeias de leprosos. Isso. Porque você saía da comunidade... Cerceados do convívio familiar, do meio social. Então eles formavam verdadeiras comunidades de leprosos. Você citou o leproso. Quando o leproso aproximou de Jesus, a tendência dos apóstolos era ter advertido ele, olha, se afasta dele. Ele é leproso, pô. Jesus não se afastou. Aquele, por exemplo, ele vem e diante de Jesus, ele disse, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. E Jesus disse, eu quero. Né? Há uma aplicação interessante aí, né, Adair, sobre o homem e o pecado, né? Exatamente. Na verdade, o que aquele homem queria era ser limpo. Exato. Ele queria voltar para o meio social, ele queria voltar para o seio da família, ele queria voltar para um ambiente onde ele era querido, ele era aceito. Era tudo que ele queria. Mas, na verdade, o seguinte, o que macula o homem é o pecado. Que, na verdade, ali a lepra é tipo do pecado. Lepra que afasta o homem, que isola o homem de tudo, né? Isola tudo. Mas o que Jesus faz é o seguinte, ele limpa. Mas quando ele limpa, quando ele cura, o que faz esse homem? Esse homem, ele integra o meio onde ele está da mesma forma. Ele tem uma marca do Senhor na vida dele. E não age mais da mesma forma. É exatamente a operação da salvação. Você pode até... Você volta para a sua casa, mas você volta de forma diferente. Você volta para determinados... o seu ambiente de trabalho, mas você volta de uma forma diferente, porque você tem ali uma operação, uma transformação da sua vida, porque a salvação opera isso. É muito, muito, muito bom. Outros casos, por exemplo, né, nós estamos falando sobre as curas e eu vou só fazer uma observação. O homem da mão mirrada, né, a cura da mão mirrada. A mão mirrada, quer dizer, certamente a cabeça era normal, o problema era a mão, né? Então, a mão, quando você executa qualquer atividade com a mão, na verdade a mão, ela responde ao comando do cérebro. Se você tiver uma lesão numa parte do cérebro responsável pelo seu lado direito, a mão vai ficar, não vai fazer mais aquilo tudo, né? O camarada é um excelente pianista, ele desenvolveu aqui. Ele é um cirurgião plástico genial, desenvolveu aqui, tudo bem. Então, quando Jesus cura aquele homem da mão mirrada, ele está ensinando. O homem que não está ligado ao governo central, Cristo é cabeça. Se ele não estiver ligado a isso, ele não vai exercer a obra de Deus. Porque, na verdade, é a instrumentalidade. A instrumentalidade, ela só pode ser exercida com essa conexão
essa intimidade, essa comunhão Não faz com a cabeça, né? tudo aquilo que Jesus fez. Agora, você falou sobre a mulher você falou foi sobre a A mulher, mulher do fluxo de sangue. Também é outra, É algo assim extraordinário, porque né? ela olha só que coisa interessante. Para o judeu, a mulher, no período menstrual dela, ela era considerada imunda. Imunda, Por impura. 7 dias, se continuasse a hemorragia por mais 7 dias, e se ela continuasse, ela seria imunda. Então, aquela mulher, segundo a lei, ela era impura, Impura. entendeu? Então, e ela se sentiu tão humilhada, que ela queria aquele benefício, mas ela teve vergonha de se expor por causa do problema dela. A própria palavra diz que ela foi por detrás. Ela foi por detrás e tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou e disse: alguém me tocou. Algo assim, Ou algo seja, extraordinário, né? Jesus já sabia. Porque tinha uma Ele já multidão, sabia. uma multidão, multidão que tocava claro, nele. Como é que ele claro. percebeu Ele que alguém tocou nele? Mas como? Ele já sabia. E os próprios discípulos que questionaram, diziam, mas como que vamos identificar aqui, no meio dessa multidão, alguém que te Aí, tocou? o caráter profético da salvação. Às vezes você vai num lugar, às vezes você vai num culto convidado, você não sabe por que você foi porque tal, não sei. Não, Jesus viu você antes, aquela mulher, Jesus já tinha Aquilo visto. estava acontecendo por acaso. Aquilo ali era Jesus já sabia, já tinha visto aquela mulher. Profético. Quando ela tocou nele, ele disse: bom, alguém me tocou, ele já sabia. Porque de mim saiu virtude. As curas, Adaíso, foram de um ensino notável para a igreja. E o aspecto, né, no momento que ela declara, né, porque ela ia embora, ela ficou curada, resolvido o problema dela, Claro. ela ia embora. Mas Jesus insistiu: quem me tocou? Porque o que acontece? Porque Jesus não queria dar sua cura para ela. Até porque essa mulher, ela deve ter, certamente ela morreu de um outro tipo de enfermidade. Claro. Mas ela precisava da salvação. Aquela enfermidade dela, o Jesus o atraiu para proporcionar algo muito maior. Porque a salvação é muito mais do que o homem almeja. Claro. Ela não foi diante de Jesus querendo salvação, ela nem sabia o que era aquilo. Ela foi por Para que benefício cura? próprio, cura. Mas quando ela toca, aí ela declara, e Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Salvou, a tua fé te salvou. Quer dizer, aquilo que ela fez ali foi Um ato de fé. e ali a salvação. A salvação que mudou a história dela de tal forma que hoje nós estamos tratando desse tema aqui, Exato. relacionado a esse fato histórico, né? Mas de cunho profético, né? Isso é maravilhoso. E tudo, Adaíso, as curas de Jesus, que Jesus fez, como vocês têm objetivo. Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, mostrando os dons de curar, ele está mostrando que a característica e o objetivo do dom para a vida da igreja. E nós temos que ter cuidado para não desvirtuar isso. Um aspecto muito interessante que precisa ficar claro, Amadeu, é que qualquer benefício de cura que você recebe, que você que está participando conosco do programa, você vem receber um familiar, tem um aspecto profético. Ele não se encerra, o benefício não se encerra na cura propriamente dita, mas tem um cunho profético. E o importante é o aspecto profético daquela operação, porque este aspecto profético é que muda, é que transforma por completo a vida. E esse é o propósito do Senhor, é mudar a história de vida, né,
daqueles que vão até Ele. Talvez através de uma cura, é o tema que estamos tratando, ou a solução de qualquer problema, qualquer adversidade que envolva, mas o plano, o objetivo central é a salvação, porque a salvação realmente que é o grande benefício na vida do homem. Que era o plano dele, né? O plano de Jesus é salvação. Então tudo que ele faz gira em torno central é salvação. Tudo gira em torno de salvação. É muito bom, há muita coisa que nós podíamos falar, né? Jesus cura 3 cegos de forma diferente. Exatamente, cada cego tem um propósito, tem um objetivo, tem um ensino, né? É curado na hora. O outro, Jesus ora por ele na aldeia, ele começa a ver homens como árvore. Árvore, não está bem, tira da aldeia, ora por ele de novo. Isso. Aí começa a ver ao longe, quer dizer, salvação como ato e processo. Né? Quando ele cospe no chão, quer dizer... Faz o lodo. Quer dizer, o veículo do que sai da boca de Jesus, que é o homem, isso é extraordinário. É muito ensino sobre as curas de Jesus. Adaíso, nós estamos em cima da hora, estamos para encerrar. Perfeitamente, o tempo passou. Passa depressa, né? O tema é muito interessante. Muito interessante, né? Então, a parte do Senhor, a parte do Senhor, Adaíso. Senhor. A parte do Senhor a todos. Nós vamos voltar no nosso próximo programa com maravilhas, olha, maravilhas e profecia. Jesus ensinou alguma coisa nas maravilhas? Só para vocês começarem a pensar aí. Por que Pedro andou sobre as águas? Foi maravilha. Jesus quis mostrar alguma coisa? Vamos lá. Jesus ressuscitou Lázaro. O que Jesus queria mostrar? Na profecia. Na profecia é outro programa ainda, né? Ela deve ser o lá na frente. Jesus profetizou muitas vezes. Mas isso tudo nos nossos próximos programas da Pai do Senhor.